Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, que é um programa da UCIP Pira 21, que hoje é o novo nome, a nova designação para o Piracicaba 2010, que pretende, na cidade de Piracicaba, fazer gestões junto a 1000 parceiros para o desenvolvimento sustentável. Pensando em Educação é um programa do Grupo de Trabalho de Educação desta UCIP. Ele é patrocinado e apoiado pela TV Unimep e pela Rádio Educativa FM de Piracicaba. Hoje nós temos o prazer de termos conosco um dos antigos idealizadores e iniciadores desse programa, Pensando em Educação, que é o professor de comunicação Fabiano Pereira, que está liderando dentro da Unimep, na Faculdade de Comunicação e na Faculdade de Ciências Humanas, onde tem a comunicação, nas suas expressões mais sofisticadas, e nas Ciências Humanas, a formação de professores para a rede pública e a rede privada de educação fundamental. Ele, então, está organizando um programa de linguagens na área da informática, novas linguagens que possam colaborar para o aprimoramento do processo educacional. Então, nós queremos conversar um pouco com ele hoje sobre novidades nessa área, sobre como é que andamos, né, nesse processo e depois como é que esse curso, o que ele pretende, como é que ele será organizado e como é que ele vai ser oferecido nos seus detalhes. Bem-vindo, Fabiano, bom retorno, né, a esse programa e estão abertos os microfones para as suas boas-vindas. Obrigado, professor Eli, obrigado, Daniele, Carol, toda a equipe da TV Unimep, por nos receber nesse espaço, né, espaço pelo qual eu tenho grande carinho, como o senhor falou, nós fizemos parte, né, desse processo do Pensando em Educação, e para a gente é um privilégio poder voltar a essa casa para falar um pouquinho sobre essa proposta, né, desse curso de Mídia e Educação, que, como o senhor mesmo disse, tem por objetivo, entre outras coisas, capacitar o profissional da educação, né, para se apropriar dessas novas linguagens, dessas novas tecnologias como ferramentas de apoio ao processo educacional. Antes de a gente entrar no curso, Fabiano, acho importante, até como informação inicial, dessas que formam, né, formam conhecimento, ajudam a estabelecer conhecimento, em que pé que anda hoje esta relação das linguagens da informática e a educação, independente do curso que você está programando? Então, professor Eli, eu acredito, do meu ponto de vista e daquilo que nós temos pesquisado, inclusive para o desenvolvimento desse projeto, nós constatamos que a área de educação é uma das mais atrasadas no envolvimento ou na apropriação dessas tecnologias, tá, como suporte para a sua atividade, que é a transferência de conhecimento, né, e assim por diante. Se nós levarmos em consideração que hoje praticamente metade dos lares brasileiros tem acesso à internet, né? Se nós levarmos em consideração que, segundo dados recentes, mais de 70% das crianças entre 9 e 14 anos têm acesso regular à internet e mantêm perfis em redes sociais, nós chegamos à conclusão que perdemos ou estamos perdendo a oportunidade de utilizar de uma forma eficiente esses canais para promover, para intensificar, para ampliar esse processo de transferência de conhecimento, de construção coletiva do conhecimento para além da sala de aula. E nós temos, inclusive, Fabiano, você sabe disso, na rede pública municipal, todas as escolas têm equipamentos que podem ser utilizados nessa área, como na rede estadual, mais ainda, a rede estadual, inclusive, ela tem programas de comunicação regular entre todos os membros da rede, professores de história entre si, professores de geografia, professores de matemática, com, inclusive, as equipes do Estado, as equipes que pensam a educação estadual, são equipamentos que estão à disposição nas próprias unidades educacionais, o que, de certo modo, não só facilita, como estimula esse salto para que, então, se utilizem mais e melhor esses recursos. Mas me diga uma coisa, já existe alguma experiência de uso da informática para o programa, por exemplo, de alfabetização das crianças? Hoje começa com 6 anos, né? Já existem, você conhece
possibilidades efetivas dentro da informática que auxiliariam os professores nesse processo de alfabetização? É uma das áreas dentro daquilo que a gente chama do contexto de desenvolvimento de aplicativos, né, que é uma moda, porque hoje se nós acessarmos, por exemplo, o Google Store, lá o Play Store do Google, para baixar aplicativos para celular ou para um tablet, ou mesmo para um computador, nós vamos encontrar diversas aplicações nesse sentido para começar a trabalhar alguns conceitos com crianças a partir de 3 anos de idade. Né? Então, podemos ter até para as crianças da creche, né, as crianças do maternal, da educação infantil, recursos de informática. E muitos desses aplicativos, professores, são oferecidos gratuitamente. Né? A mesma coisa acontece se nós vamos, por exemplo, para algum usuário que trabalha com Macintosh, com outra plataforma, que vai trabalhar com Apple, por exemplo, e tem lá um iPhone, tem um iPad, da mesma forma que nós encontramos para os usuários de Android, né, dos celulares da Samsung, da grande maioria do que nós temos hoje, nós vamos encontrar também para a Apple. Tem muito aplicativo pago, mas os valores são bastante módicos. A gente tem aplicativo sendo vendido aí a $4, a $5, quer dizer, R$10, mas nós temos um grande volume de aplicativos desenvolvidos de forma colaborativa por estudantes universitários, por centros de pesquisa e que são oferecidos gratuitamente, que podem ser aplicados nesse processo. Tanto pelos pais, que de repente dispõem de algum desses dispositivos, seja um computador, seja um tablet, seja um celular, e que tenham o interesse de baixar para que o filho tenha acesso, tenha um primeiro contato com esse processo educacional mediado por tecnologia, mas também por professores. Os próprios laboratórios, né, das escolas oferecidos na rede municipal, na rede estadual, podem se apropriar disso porque é material colocado à disposição, como eu falei, de forma gratuita. Né? E que muitas vezes não é utilizado por quê? Nós encontramos ainda, de alguns segmentos, um certo tabu com relação a isso. Né? Quando se fala em tecnologia, o emprego da tecnologia, o que a gente percebe é que se levanta uma certa resistência no sentido de que isso vai substituir o professor. Né? A proposta não é essa. Eu acredito, sinceramente, que em muitas áreas, inclusive, as possibilidades de inserção de tecnologia nessa mediação são mais limitadas do que em outras. Mas em nenhuma delas eu vejo a figura da tecnologia como substitutivo da pessoa do professor, e sim como uma ferramenta para auxiliar nesse processo, para expandir para além da sala de aula, para potencializar esse contato professor-aluno. Mas ainda é um tabu. Né? Agora, veja, Fabiano, nós temos muitos instrumentos que são utilizados na educação regular há muito tempo. Pense no livro. Bom, a gente acha que o livro é quase que um elemento que nasceu com a educação. Livro de educação, né? Então, o livro não é um problema. Embora ele seja um instrumento ou outro, com uma linguagem própria, ele tem toda uma, né? Ele tem toda uma... Sobretudo quando você trabalha com livros que introduzam, então, a saber. A ciência da matemática, a ciência da física, quando é o caso do ensino médio, ou mesmo para ciências básicas ou história, geografia. Por exemplo, eu fui do tempo em que o que havia como recurso eram as grandes enciclopédias, né? A Barça, né? Quer dizer, hoje isso está inclusive em desuso. Não sei se tem nas bibliotecas ainda esses instrumentos, porque você tem condições de fazer o uso de todos esses recursos para um instrumento muito mais amigável, que seria então o acesso à informação, à informática. Então, nesse sentido, eu diria que a primeira coisa que nós temos talvez que trabalhar nesse processo de debate da educação no país é a gente romper esse ruído em relação à dificuldade que é introduzir esse instrumento, como livro, como outro instrumento necessário, como meio para que entre o professor e o aluno, no processo de aprendizagem, se tenham recursos que também tenham efeitos tão ou melhores do que nós tínhamos quando usávamos recursos mais simples. Veja, até que ponto, né? Quem é que tinha a Barça na década de 60, na década de 70? Não era barato. Era um luxo. Né? Era um luxo. Hoje, a informática, inclusive pelo telefone, né? Ela está assim, presente de uma maneira universal. Incrível como houve propagação desses meios, né, nas famílias brasileiras e na sociedade em geral.
Fabiano, é claro que também a questão dessa amigabilidade com a linguagem da informática tem a ver até com as gerações. Os jovens de hoje, as crianças de hoje, elas lidam com esses instrumentos como que se lida com, né, com o velho futebol, com os velhos brinquedos, quer dizer, é parte da rotina dessas gerações. Claro que quanto mais idoso for a pessoa, eu falo porque, no meu caso, a minha geração tem algumas pessoas que ainda não conseguiram sentarem diante de um computador, ou se inibem ou não entendem que não é a sua praia. Na verdade, hoje nós temos um grupo de docentes relativamente jovem no sistema educacional brasileiro. Em Piracicaba, pelo menos, a rede municipal é muito jovem, porque a rede é nova e os concursos que foram feitos para alunos egressos, né? Professores egressos dos seus cursos de formação. Eu diria assim que até este item pode ser explorado de maneira positiva para que esses tabus de que essa linguagem é uma linguagem eclética, hermética, inacessível, difícil, né? Tabu, possa ser superada para que se use com tranquilidade um instrumento, um recurso adicional que facilite, que potencialize, que torne mais eficaz a ação do professor, sem que ele seja descartado em função desses recursos. Como é que você vê isso? É interessante, professor, constatar que, além da questão da tecnologia ter se tornado mais acessível do ponto de vista da operação, quer dizer, quando a gente fala hoje em utilizar a tecnologia, nós não estamos falando em programar. Muitas vezes isso assusta, tem que ser um expert em computador e tal. Não, a gente tem que ter condições de pegar e utilizar aquilo que já foi desenvolvido por outros. É como dirigir um carro. Exatamente. Você não tem que entender de mecânica para sair dirigindo um automóvel. Agora, tem a questão do custo também, né? Até muito pouco tempo atrás, se nós fôssemos, por exemplo, trabalhar com vídeo, com áudio, com outras ferramentas de interação com o aluno, tudo isso custavam, né, algumas centenas, às vezes até milhares de reais. Por quê? Equipamento de vídeo era caro, equipamento de áudio era caro, uma boa impressora era cara. Hoje em dia, um aparelho de telefone celular mediano já consegue produzir vídeo, já consegue produzir áudio, né? Nós temos diversos exemplos, inclusive no YouTube, de canais de professores que vão lá dar dicas de literatura, que vão dar dicas de matemática, de física, e que gravam com o próprio aparelho de celular. Quer dizer, se apropriaram da tecnologia que já tinham em mãos, aprenderam a utilizar aquela ferramenta, pela qual já pagaram para uma outra aplicação, que era usar como telefone, e acabaram assim obtendo grande visibilidade, né, e potencializando o alcance do conhecimento que estavam compartilhando, porque colocaram no YouTube, criaram um canal e ajudaram muita gente com dicas simples de física, de matemática, de ciências e tal. Isso há 10 anos atrás, se nós levarmos em conta quanto custava uma câmera de vídeo, um gravador digital de áudio, uma impressora colorida e tal, era proibitivo. Quer dizer, ou você tinha um parceiro da área de vídeo, de televisão, ou você não produzia. Hoje em dia, muita gente tem produzido com o que tem em casa, fotografando, produzindo vídeo, documentário com câmera fotográfica, por exemplo, né? Como vemos, então, nós estamos no meio da nossa conversa, nós podemos dizer que as facilidades hoje são maiores. Talvez o problema que nós temos que enfrentar seja exatamente aquele que te traz aqui hoje, que é nós, então, termos condições de aproximar esses professores desses instrumentos de maneira mais dirigida em função do tema, educação, como essas ferramentas podem contribuir para o processo do ensino-aprendizagem no qual esses professores estão envolvidos. Fabiano, nós vamos então para um rápido intervalo, voltaremos a seguir para apresentar então o curso que você está liderando, que é um curso não seu, mas é um curso da Faculdade de Ciências Humanas da Unimep, da Faculdade de Comunicação, e que pretende lidar, então, dentro do programa da própria Unimep, com o programa da formação de professores, que é vocação desta instituição. Fique aí, voltaremos em um minuto. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos,
é eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Obrigado por nos ter aguardado até agora. Estamos de volta. Hoje, como vocês já perceberam, estamos entrevistando o professor Fabiano Pereira, que nos está apresentando a temática das linguagens de informática na educação, e a educação aqui desde as crianças no ensino maternal até, evidentemente, o ensino médio e o ensino superior. Não é o caso aqui do ensino superior, evidentemente. Mas agora nós queremos falar um pouco sobre este curso. A primeira pergunta, Fabiano, este é um curso que dura quanto tempo? Então, professor, a proposta do curso são de 3 semestres, né? Vamos trabalhar na faixa de 360 então, vamos pôr assim, 1 ano e meio. É 1 ano e meio. Um ano e meio de duração, é um curso de especialização lato sensu em mídia e educação, que tem essa proposta de trazer o professor, não só, na verdade, ele não é um curso exclusivamente direcionado ao profissional de educação, mas nós vemos o professor, o profissional de educação, como o grande interessado, provavelmente o público mais interessado, né, nesse programa de aperfeiçoamento da formação. Agora, quais seriam então como é 1 ano e meio, sim, 3 semestres, quais são então os enfoques que vocês vão ter nesse período todo? Então, nós trabalhamos em cima de 3, a proposta do curso trabalha em cima de 3 enfoques básicos. Primeiro, a formação do professor como um analista crítico, então, formar uma consciência crítica da forma como a grande mídia trata o tema educação. Aprender a ler o conteúdo que a mídia traz na TV, no rádio, no jornal, mas ler também as entrelinhas, quer dizer, a questão política por trás disso, a questão social por trás disso. Ou até eu diria, identificar de onde esses analistas falam. Exatamente. Porque se eles são empresários, é um enfoque, se eles são do sindicato, é outro enfoque. Quer dizer, você tem que ter, então, sempre na análise política, deve ser um assunto que vocês devem tratar, certamente, nessa crítica saber, então, de onde se fala, de que janela se vê o mundo. Exatamente. O nosso segundo foco é permitir ao professor, ou possibilitar que esse conteúdo de mídia, aí, material produzido em rádio, em TV, em jornal, em revista, possa ser utilizado como ferramenta de apoio ao processo de aprendizado em sala de aula e fora da sala de aula. Quer dizer, de que forma eu posso utilizar o vídeo, fotografia, posso usar o material impresso de uma revista, de um jornal, material de uma rádio, como ferramenta adicional àquilo que eu já emprego em sala de aula para fomentar, para ampliar o interesse, para aproximar mais o aluno da realidade, mostrando que aquilo que ele está aprendendo ali faz sim parte do dia a dia dele, do cotidiano dele, das mais diversas formas. E o nosso terceiro enfoque, aquele que acaba geralmente despertando mais o interesse de quem tem procurado o curso, é justamente ensinar o profissional a utilizar essas ferramentas. Então, a produzir um vídeo, a produzir um podcast de áudio, a montar uma rádio em circuito interno na escola, a trabalhar na editoração de um documento, de um folheto, de um jornal, usando software de editoração, fotografia e assim por diante. Quer dizer, dar as ferramentas para que também se produza a sua própria mídia. Além de consumir aquilo que a mídia já produz costumeiramente, que pode ser aproveitado no processo educacional, também produzir de forma colaborativa com os alunos, com os outros colegas professores, quer dizer, ter as noções de estética de vídeo, de fotografia, de como construir um roteiro, para criar pequenos documentários, para criar pequenos programas de entrevista, jornais e assim por diante. Nada complicado, porque pelo que eu entendo, não se está falando em programar a internet, está se falando em se explorar como dirigir um carro, né? Exatamente. Se explorar os recursos que a internet traz para que você então consiga viajar com mais qualidade.
E a nossa preocupação na formação do curso e no trabalho que foi feito com os docentes, são todos docentes com muita experiência na área, né? Nós temos pessoas ligadas ao programa de Educomunicação da Universidade de São Paulo, que participam conosco, que são parceiros desde a concepção do projeto e que agora tomam parte conosco aí, lecionando algumas das disciplinas, né? Educomunicação da USP foi o primeiro programa de educomunicação do país, né? Então, começam a fazer história e nós, então, queremos pegar carona, nos apropriar, nos aproximar para trazer para a nossa região essa possibilidade, né? E nós temos trabalhado com eles no seguinte sentido: nós vamos usar ferramentas que a gente chama de código aberto, ou seja, conteúdo open source, gratuito. Não vamos utilizar software que depois o professor vai ter que, não vai poder utilizar porque a escola tem que comprar ou ele tem que comprar, mas aquilo que já é oferecido gratuitamente para edição de vídeo, para edição de áudio, para editoração eletrônica, para tratamento de imagem de foto, para que depois ele possa sair daqui, baixar em casa, utilizar no seu próprio computador, nos computadores da escola, sem qualquer problema legal, sem qualquer restrição. Perfeito. É bem próximo do que nós entendemos, nossa finalidade primeira, no pensar em educação, é a escola pública. Exatamente. Não que a escola pública seja ausente de recursos, ela tem hoje recursos, né? Mas é dizer que o professor não precisa de ficar imaginando que tem que competir num orçamento difícil de ser processado, porque sabemos que na escola pública os orçamentos estão vinculados ao Estado, ao município, eles são de mais difícil acesso. E o próprio estudante, porque a partir do momento que o professor se apropria dessa tecnologia e começa a utilizar e partilha esse conhecimento com os alunos, muito provavelmente o próprio estudante vai querer ter esse conteúdo em casa, esse software para trabalhar, até para expandir, como nós falamos, temos falado desde o começo, para potencializar esse processo de troca para além da sala de aula, né? Para o aluno poder produzir o seu próprio conteúdo em casa, levar para a sala de aula, partilhar com o professor, com os colegas. Então, nada melhor do que utilizar ferramentas que têm qualidade, né? Às vezes a gente pensa, software gratuito não faz metade do que o outro faz. Já não é bem verdade. Isso pode ter sido uma realidade no começo, há 10 anos atrás, quando se começou a desenvolver ferramentas de forma colaborativa. Mas hoje em dia nós temos softwares de edição de vídeo, softwares de edição de áudio, de editoração, de tratamento de imagem, tão bons quanto os pagos. E que são oferecidos gratuitamente. Por quê? Porque uma grande equipe de especialistas, né, se reuniu num centro de pesquisa ou às vezes até pela internet mesmo e resolveu desenvolver alguma coisa que beneficiasse uma grande maioria em detrimento de um produto comercial que, claro, beneficia quem tem o recurso para comprar. Seria o caso de democratizar os recursos para toda a sociedade. Exatamente. O curso tem já a previsão de que dias da semana ou de que período ele será oferecido? Então, nós vamos trabalhar com os sábados, justamente porque o profissional da educação muitas vezes trabalha nos turnos ponta, que a gente chama, né? Manhã e noite. Leciona numa escola de manhã e em outra noite, ou tarde e noite. O profissional de educação, seja da rede pública ou seja da rede privada, acaba tendo que montar um quebra-cabeça considerável dos seus horários de aula e tal. E pensando em atingir esse público, nós colocamos no sábado, que é um dia que costumeiramente a escola de ensino fundamental e médio não tem atividade. E será num turno só do sábado, né? Não, são dois turnos. Tarde, você pega manhã e tarde. Tarde, isso, exatamente. À noite não se imagina um sábado com um processo educativo, né? E você tem algo a dizer também sobre o custo? Quer dizer, independentemente de haver facilidades ou um financiamento pela própria rede estadual ou municipal de educação, ou algum outro tipo de apoio de alguma empresa, por exemplo, mas qual é o custo bruto desse programa? Então, nós estamos trabalhando, eu vou passar para o senhor a questão da mensalidade, né? Nós estamos trabalhando ali na casa da faixa dos R$350, R$360 de mensalidade. Claro que isso ele é condicionado a algumas questões da própria política da universidade, que é a questão de se a pessoa fez a graduação aqui, tem um desconto adicional, o apoio que a própria rede muitas vezes pode dar, seja municipal, seja estadual, dependendo do caso, pode dar, parcerias, convênios com entidades como a CIP, por exemplo. Lembrando que, apesar do foco ser muito centrado nessa questão do curso do profissional de educação,
no formal, vamos dizer assim, do ensino fundamental ao médio, o curso acaba atingindo um leque muito grande, inclusive de profissionais de comunicação que têm interesse em atuar na área de educomunicação e profissionais de outras áreas que trabalham na área de treinamento e querem se capacitar para desenvolver conteúdo. Porque a proposta do curso é ajudar também no desenvolvimento, é capacitar para o desenvolvimento de conteúdo, em áudio, em vídeo, para a internet, em material impresso. E quanto mais heterogêneo for o grupo de alunos, eu entendo, melhor será o processo de intercâmbio, de trocas e eu diria assim, de sofisticação do próprio processo de aprendizagem. Né? Com certeza. Acaba enriquecendo o trabalho do professor e acaba enriquecendo a experiência dos interessados, dos matriculados, dos próprios estudantes. E tem vagas limitadas num programa como esse? Então, são 40 vagas. É bastante. Nós trabalhamos, chegou-se a cogitar mais, mas nós trabalhamos em cima da concepção de que, como nós temos muitas disciplinas práticas, muitas disciplinas de laboratório, para essa parte de vídeo, de fotografia, de computação, seja na área de editoração eletrônica, o interessante é que todo aluno tenha o contato com o equipamento, todo aluno participe do processo de criação. E nós entendemos que se o grupo for muito grande, sempre acaba, né, um grupo mais proativo acaba se beneficiando e os demais acabam só observando ao longe e perdem a oportunidade de também participar do processo de criação do conteúdo. Então, nós limitamos o grupo àquilo que atendem os nossos espaços de laboratório para que todo mundo realmente tenha contato com o processo de criação de conteúdo. Lembrando que nós vamos primar pela utilização daquilo que o próprio aluno tem. É um celular para gravar, é uma câmera fotográfica que também filma, né, o laptop dele lá, é um gravador digital de áudio. Nós vamos dar ênfase naquilo, na produção de conteúdo com os recursos que a maioria tem à disposição. Agora, independentemente disso, teremos os recursos. Vamos imaginar os recursos que o próprio curso oferece. Com certeza. Os espaços do laboratório, os equipamentos também estão todos à disposição, desde o projeto da concepção do curso. A única questão é que nós não queremos que o estudante veja, como eu não tenho uma câmera dessa, um estúdio de TV como esse, não posso produzir conteúdo. Não. Perfeito. Nós queremos mostrar que é possível produzir com o que tem, com uma boa ideia na cabeça, um roteiro, é possível produzir algo muito legal e que vai surtir efeito nesse processo de troca de experiência de sala de aula. Bem, se vê que a fase é outra, né? Há mais realismo nas programações sofisticadas de programas de formação nessas novas linguagens, que hoje é a grande linguagem, a revolução que o nosso globo teve em relação à comunicação pela internet, a comunicação virtual, é incrível, né? Quer dizer, é um processo, tanto que é importante que o sistema educacional brasileiro, que está evoluindo bem, né? Há exemplos fabulosos, até em estados como o estado de Fortaleza capital, né? O Ceará. O Ceará está com um processo estadual de valorização do sistema educacional impressionante. Mas me diga, Fabiano, agora é importante os dados para contato. Telefones, pessoas, endereços que os interessados possam se utilizar para mais informações, para complementar, então, aquilo que nós estamos dizendo aqui agora. Joia. Bom, só lembrando, então, o curso é o curso de especialização em mídia e educação, né? Linguagem, tecnologia e cultura. E eu vou deixar, então, o telefone da Secretaria de Atendimento da Pós-Graduação, que é o 19-3124-1609 ou 3124-1659. Também é possível através do e-mail atendimento pós, tudo junto, @unimep.br. Perfeito. Acho que com esses dados, então, nós estamos em condições de ensejar aos interessados que façam os seus caminhos, né? Programem. Tem prazo para começar o programa? Em agosto. Em agosto. Então, estamos com todos os dados básicos. Queremos agradecer a sua atenção conosco neste programa, pensando nesta edição do programa Educação, que nós contamos, então, com o professor Fabiano Pereira, apresentando, então, uma alternativa riquíssima que pode significar um ganho muito grande do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista dos recursos técnicos, para aprimorar o seu próprio processo, se você é professor, o seu próprio processo de ensino nas suas atividades regulares. A todos que estão nos assistindo e nos vendo, muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.